A gente precisa falar do Alexander Usyk, porque a gente quase viu a sua primeira derrota na história na luta que aconteceu no dia 23 de maio. Mas ele conseguiu um feito quase que inédito, uma reviravolta no 11º round, um nocaute que surgiu do nada para virar a luta e manter o seu cartão invicto. Mas é claro que essa vitória veio a custas de muita polêmica, muita gente falando que foi roubado. E para você entender toda essa história, fica aqui comigo que no vídeo de hoje a gente vai destrinchar essa luta, contar as polêmicas e no final eu vou dar a minha opinião se foi roubado ou se foi uma vitória legítima do nosso campeão Alexander Usyk. Vamos começar porque, cara, isso aqui é muito complexo. A gente está analisando de um lado um ex-campeão do kickboxing, veio pro boxe profissional e enfrentou na sua segunda luta o maior nome da nossa geração, o Alexander Usyk. E ele deu trabalho. Não é que ele deu trabalho. Ele venceu pelo menos 7 dos 11 rounds lutados. Ou seja, ele estava pronto para ganhar aquela luta por pontos. A luta estava se encaminhando para isso. Mas o Alexander Usyk tirou um milagre do bolso. Um nocaute nos 30 últimos segundos do 11º round e surpreendeu o mundo. Mas antes de eu chegar no nocaute, deixa eu te contar a história da luta. E cara, eu tô gravando esse vídeo aqui quase 10 horas da noite pra vocês, pra fazer análise quente da luta e contar essa história pra vocês. E eu só peço em troca que você deixe aqui um comentário, se inscreva aqui no canal, dê o like. E se for comprar algum produto na Máximo Boxing, que são as melhores luvas de boxe, a que eu mais recomendo, baita custo-benefício. Lá você vai encontrar capacete, coquilha, bandagem, tudo que você precisa para praticar qualquer esporte de combate. Vai na Máximo, utiliza o cupom FALA que você ajuda. Tem até a linha de vestuário deles agora, camisa, aquelas de sauna para você cortar peso, camisa de frio para você ficar estiloso no estilo do boxe. Dá uma olhada no link dos caras lá. Se for comprar no Mercado Livre, eu vou deixar os links também da Máximo no Mercado Livre. Compra pelo link de afiliado que você ajuda a gente aqui do canal. Agora vamos voltar para a luta porque tem muita coisa para destrinchar. Primeira coisa, primeiro detalhe, a luta começou. Todo mundo dava um favoritismo claro para o Alexander Usyk. Todos os estatísticos davam uma vitória de pelo menos 70% de chance para ele ganhar. Só que o que a gente viu assim que o ringue, entrou todo mundo ali e suou o sino, foi que o Rico entrou com um físico absurdo. Por mais que ele não seja um exímio boxeador, ele é um cara que boxeia de maneira meio estranha, desde o primeiro segundo ele foi pra cima do Usyk sem medo. E isso é normal no mundo do kickboxing. A galera que acompanha kickboxing sabe que os caras são agressivos, pressionam, trocam, conseguem ocupar espaço e andam muito pra frente. Só que isso já era meio que esperado, muita gente também estava falando que ele podia surpreender. O assustador de tudo isso foi ele continuar assim por 10 rounds. Ele conseguiu manter um físico absurdo. Porque assim, para um cara vindo do kickboxing, numa luta de boxe, a pressão é muito grande. O nível que você tem é muito mais alto. O trabalho de footwork, o trabalho de guarda, o trabalho de muitos rounds para se trabalhar. Então, todo mundo no começo falou assim, cara, esse cara tá fazendo pressão no começo, mas daqui a pouco ele vai cansar. Só que, mano, o Rico não cansava. Passavam os rounds e ele continuava ali. Ganhou o primeiro round, ganhou o segundo round e o cara continuava pesado, físico, presente, persistente, jogando golpe, fazendo o Usyk, cara, trabalhar e se defender, se recuar, fazendo o Usyk pensar e sem conseguir encaixar o seu jogo. Isso foi uma das coisas mais impressionantes de toda a luta. Porque o cara era com físico absurdo e era muito forte. Era uma pressão que não era uma pressão assim, o cara chegava batendo. Mano, o soco do cara, você via assim, que o Usyk bloqueava o soco, ele absorvia o impacto, e mesmo assim o soco doía. Não adianta você botar o braço aqui, o soco vai doer, cara. E o Usyk não tá acostumado a enfrentar aquele tipo de jeito, né? Por mais que ele já tenha enfrentado um Joshua, o Dubois ou o Tyson Fury, foi um enfrentamento diferente. E aqui que entra uma coisa muito interessante. O boxe do Rico era estranho, não era usual, não era aquele boxe limpo que nem o do Tyson Fury. Era um boxe que não era um boxe clássico, era um boxe assim, que ele meio que baixava a mão, a guarda dele ficava ali meio esquisita, parecia um lango-lango, postura meio esquisita, ficava dando uns pulinhos ali, o footwork dele não tava legal. E o cara não tinha uma base de boxe profissional, né? Ele tinha uma base de kickboxing, aquela galera que fica levantando as pernas para defender, perna sempre ativa. Mas no final funcionou e surpreendeu. E funcionou porque era estranho.
E não é porque é estranho que é ruim. Funcionava porque o Usyk parecia estar tentando resolver um quebra-cabeça que ele nunca tinha enfrentado antes. E aí que a luta vai começando a ter camadas mais interessantes, por quê? Queria levantar a questão com vocês. Agora, mano, momento opinião, momento debate. Eu fiz um vídeo, pra quem não viu aqui no canal, que eu treinei Muay Thai pela primeira vez. Foi um vídeo bem bacana que eu fiz lá na Máximo Boxing com o professor de Muay Thai. E eu perguntei pra ele, cara, a gente entrou nessa discussão. Cara, será que a galera do Muay Thai e do kickboxing, eles aguentam mais porrada que os boxeadores? Porque, mano, lá no Muay Thai tem cotovelo, tem joelhada. No kickboxing tem chute. Pô, o chute dói pra cacete, porra. Já tomou um chute e dói pra cacete. Então, será que quando a galera vem do kickboxing pro boxe, tá a mais habituada a ser mais agressiva, a apanhar e trocar? Será que esses lutadores do kickboxing e Muay Thai, quando jogados no ringue de boxe, eles conseguem fazer um estrago, conseguem dar trabalho pro boxeador? E me gerou um medo. Será que esses caras são mais duros que boxeadores? Será que os boxeadores têm muito a aprender com esses caras? Não sei. Não acho assim, eu acho que o boxe é uma coisa, ele é muito mais pensado, muito mais inteligente, muito mais um xadrez do que esses dois outros esportes que são mais trocação pura. Mas aqui me gerou esse debate, tá? Porque, mano, do outro lado, o oposto do Rico, tinha o Usyk, que é um dos caras mais inteligentes do boxe moderno, que tirou boxeadores maiores e mais fortes que ele pra merda. Loucura. E nessa luta ele tava extremamente previsível. Você vê que, cara, os primeiros rounds era isso. Muito jabzinho fraco, só solto assim, aqui pra marcar o cara. Um cruzadinho fraco com a mão da frente pra meio que ajudar a bloquear ali, baixar a guarda do cara. E aí a tentativa de entrar com um direto ou achar um gancho ali no rosto dele. Porque o Rico ficava muito abaixado, né? Ele ficava com a cabeça meio baixa, meio corcunda. E guarda essa informação do gancho, porque a gente vai falar dela mais pra frente, tá? É muito importante. Só que nos primeiros rounds nada parecia do Usyk entrar e machucar de verdade. Nada parecia mudar a dinâmica da luta ou o ritmo da luta. Enquanto isso, os golpes do Rico tinham um peso absurdo, mesmo quando batia na guarda, doía. E também entrava, e alguns chegaram até a balançar o Usyk. Enfim, foi uma luta completamente difícil. O Rico, cara, mesmo não acertando limpo o tempo todo, ele gerava muito efeito e você via claramente que o Usyk estava frustrado, cara. Teve um momento, se eu não me engano, lá por volta do 8º round, eu vou tentar botar algumas imagens pra vocês, mas como essa luta, ela tem a transmissão da Zon lá, cara, é foda, direito autoral, você vai encontrar os highlights aí no YouTube com certeza, mas algumas coisas você não vai encontrar no highlights, que só deu pra ver quem viu a luta ao vivo. Lá no 8º round, cara, o Usyk, ele tá desolado, assim, ele olha meio que pro vazio, frustradão, e ele começa a orar também, porque, mano, ele tava perdido na luta. Ele já sabia que ele tava perdendo, que ele tinha perdido a maioria dos rounds até o 8º round. E ele parecia muito chocado, cara, meio sem entender, como se tivesse, mano, que luta é essa? O que eu tô fazendo? Parece que, mano, ele não tava num bom dia, no geral, né? Mas ele é mais frio mesmo, ele não demonstra. Pelo menos a gente achava isso, né? O cara ganhou a luta, a gente vai falar disso como ele chegou. Bom, o Rico, ele não tava vencendo porque ele era um boxeador melhor que o Usyk. Ele tava vencendo porque ele conseguiu transformar aquela luta lá em um jogo físico, em um jogo mental, que deixou o Usyk, de certa forma, com medo. E quando você tira esse gênio de um ambiente de gênio, um ambiente conhecido, onde ele domina ali a nobre arte, você vê como ele tá reagindo sobre o desconforto. E a gente viu, cara, o Usyk pela primeira vez na vida, quase, saindo atrás de uma luta. E aí a gente tem que ver como que um campeão reage sob pressão. E eu, honestamente, até o 10º round, eu falei, cara, o Usyk não vai conseguir reagir. Sabe por quê? Me lembrou uma coisa muito parecida. A luta do Canelo contra o Terence Crawford. O Canelo estava irreconhecido naquela luta. Porque o Terence Crawford tinha dominado total o Canelo. Tecnicamente, o Canelo não estava se encontrando, estava frustrado, igualzinho eu vi o Usyk. E na hora que eu vi o Usyk daquele jeito, eu falei, cara, tá que nem o Canelo, vai perder essa luta, loucura, porque o jogo dele não funcionou, ele não conseguiu se adaptar até o 10º round. E aí, cara, lembra do gancho? Aquele gancho que eu falei com vocês lá no começo, que ele ficava com a cabeça baixa por muitas vezes, de maneira até meio displicente. Cara, isso aqui vai fazer total sentido no final da luta. Por quê? Quando ele joga o gancho para frente, quando ele joga o corpo para frente e o gancho entra junto, o gancho fica mais potente. Então a gente chega agora no 11º round, o 11º e o fatídico 11º round, aonde a leitura do Usyk foi perfeita.
Mas antes da gente chegar no 11º round, deixa eu te contar dos scorecards, os resultados da luta, porque vazou depois da luta, a galera postou na internet como os juízes tinham pontuado a luta até o 10º round. Porque, cara, o que garante que o Rico tava ganhando do Usyk? A gente tava olhando a luta e achando, enfim. O cartão dos juízes percebe que não era só uma impressão. Até o fim do 10º round a luta tava assim. 2 juízes tinham dado a luta empatada, 95-95, e um juiz estava vendo o Rico ganhando de 96-94. Ou seja, muitos comentaristas dando uma vitória clara pro Rico. Tipo, tinha ganhado 8 dos 10 rounds. Eu, em casa, também estava dando 8 de 10 rounds para ele. Os juízes lá estavam vendo empate e um dando ali a luta para uma decisão ali dividida, mas podia ir para qualquer lado. E aí que entrou um ponto, cara, os juízes de lá veem outra coisa, é outra perspectiva, outra visão do que é um golpe limpo, coisa que a gente não tem na TV, infelizmente. Então, assim, vou confiar que os juízes estavam vendo algo que eu não vi, mas todo mundo tá vendo uma vitória clara do Rico, tá? E a luta dele foi dura e, pô, independente do que você achar, se o juiz estava pontuando errado ou não, pô, para um ex-kickboxer na sua segunda luta de boxe, dando esse trabalho, empatando com o maior campeão da nossa geração, era loucura. Tava deixando o cara completamente desconfortável e ele tava à frente nos scorecards. Ou seja, o time do Usyk, o corner dele, ele obviamente ele vai analisar a luta e ele vai falar, cara, você tá perdendo a luta. Você tem que voltar para os próximos 2 rounds buscando o nocaute, buscando acabar com ele. E não é que ele conseguiu. Cara, um grande momento no 11º round que acabaria com uma queda. Cara, uma quedinha já ajudaria ele, um 10-8 no scorecard. Mas a gente não sabia, né? A gente não sabia como os juízes estavam pontuando. E aí a gente entra aí no 11º round pra gente ver realmente o que aconteceu ali dentro. Nos últimos 30 segundos exatamente, parecia que, cara, a luta tava inteira, trocação franca, mas aí, caminhando pra trás, o Usyk encontra um direto que faz ele baixar a cabeça, e assim que o Rico baixa a cabeça, ele entra com um gancho da mão de trás perfeito. Esse gancho fez o Rico cair. E nessa hora a luta mudou de lado. Porque se a gente olhasse na pontuação dos juízes, a gente já veria que por pontos o nosso querido Alexander Usyk ganharia a luta, porque ele conseguiu um down e conseguiu virar a luta. Porém, eu acho que mesmo se ele ganhasse por pontos, muita gente ia achar que foi roubado. Mas não precisamos chegar nos pontos, porque nessa hora a luta mudou, porque o juiz abriu a contagem, a gente achou que o Rico estava fazendo o impossível, o juiz abre a contagem e conta, e o Rico consegue voltar para a luta. Só que começa uma blitz absurda do Usyk, mano, macetando a cara do Rico. E o Rico não responde. E naquele momento, faltando ali 2 a 1 segundo para o final do round, o juiz encerra a luta, nem abre contagem, ele encerra a luta. E por que que isso acontece? Vou dar aqui a minha opinião. Porque muita gente reclamou, falando que o juiz podia ter priorizado o show e ter deixado 1 segundo a mais e ter finalizado o round e a gente ir pro 12º round. Muita gente falou disso, de que o juiz podia ter prevalecido o show. Porém, eu participei de muitos eventos de boxe, conversei com muitos árbitros, Confederação Brasileira, fiz uma última transmissão de um evento com o Genival, que foi um dos maiores árbitros do Brasil, e ele fala assim, cara, o juiz não tem que estar importado com o show ou com o tempo de luta. Ele tem que se importar com a saúde dos atletas, com a integridade física. E se naquele momento o Rico não estava respondendo e estava realmente criando um risco de vida para ele, o juiz tinha que encerrar a luta, não importa se faltava 3 minutos ou 1 segundo. Então, de certa maneira, se eu ver na base técnica, pelo que eu conheci do boxe, tá correto. Muita gente falou que foi roubado, que, cara, o juiz já foi meio que forçado, induzido a encerrar a luta para garantir a vitória pro Alexander Usyk. Só que, cara, se você pensar assim, olhando o scorecard, também não faz muito sentido, porque se o juiz deixasse a luta continuar, o juiz daria um 10-8 pro Usyk e ele teria virado na pontuação. Se a gente chegasse no 12º round, o cara meio abalado ainda, o Rico meio abalado, é capaz que ele só confirmasse a vitória. E a gente ia chegar numa discussão que a pontuação tinha sido roubada, mas não seria também. Então, na cabeça dos juízes, não teria um cenário que o Usyk não ganhasse essa luta. Não teria.
a gente ia estar tendo essa discussão se fosse o nocaute, a decisão do juiz, ou os pontos das lutas. A gente ia estar nessa discussão independente do resultado. O resultado seria o mesmo. A vitória do Usyk estava encaminhada. A gente que não estava vendo. E aí, de novo, o boxe tem essas arbitrariedades dos juízes. Não tem como a gente ler na cabeça ou tá lá nas pirâmides do Egito vendo o que é um golpe contundente. Eu até tava falando com a Geisa, que é uma da, se não me engano o nome dela é Geisa, do CNB, do Conselho Nacional de Boxe. E ela falou assim, cara, não adianta um atleta bater com mais volume de golpe ou bater golpe que bate na guarda. A gente tem que ver os golpes que entram e os golpes que mexem a cabeça do adversário, que vão para trás ali, que faz aqui, ó, e a cabeça do cara vai para trás. É esse tipo de golpe que conta na pontuação. É mais fácil de ver esse golpe com nitidez quando você está perto ali do ringue. E isso é uma coisa que, infelizmente, na TV a gente não consegue ver com tamanha clareza e os árbitros conseguem. Mas, enfim, isso aqui é apenas a minha opinião. De novo, o nosso querido Usyk conseguiu esse nocaute dramático que deu a sensação que foi o único jeito que ele ganhasse a luta, mas não, ele teria ganhado por pontos também. É claro, eu quero sua opinião, eu sei que você pode ter uma opinião diferente, eu respeito muito sua opinião também, fica tranquilo quanto a isso. Cara, não se esquece de se inscrever nesse canal aqui, porque a gente está trazendo vários documentários de boxeadores, já fiz documentário do Alexander Usyk, e ele falou que vai enfrentar um adversário, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele agora, mas é um alemão, peso pesado na Alemanha, que é um cara que quer lutar com ele e depois quer fazer uma revanche com o Rico também, pode ser um dos caminhos. Muita gente fala do Usyk lutar de novo com o Anthony Joshua, mas acho difícil, acho que agora o Joshua vai enfrentar o Tyson Fury. Enfim, os dois já são boxeadores com 37, 39 anos, já estão no seu final de carreira. O Usyk se mantém um boxeador invencível, né? Um cara que nunca perdeu no boxe profissional, se continua concretizando como o maior da nossa geração. Para mim, não tem um boxeador maior do Alexander Usyk hoje no boxe. Para mim, ninguém ganha dele. Se eu não me engano, no pound for pound, ele é o segundo, né? O primeiro lugar. Putz, esqueci quem é o primeiro lugar, depois vocês me lembram aí quem foi. Mas, de novo, respeito muito o Alexander Usyk, sei que vai dividir a torcida. Se inscreve no canal, utiliza o cupom FALA aqui no nosso canal, caso for comprar. E é isso, tamo junto, eu vou dormir agora, porque, cara, essa luta me deixou tão extasiado que eu tinha que gravar esse vídeo. Fechou? Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.